Olá, tudo bem? Aqui é a Gabriela e eu vou começar apresentando o trabalho do grupo 2. Vamos lá. Então, o nosso tema no trabalho é a necessidade de mudança no paradigma de produção, consumo, diante da pandemia da Covid-19. Então, quais são as implicações, né, para a área da gestão de operações, como que a Covid impactou aí o PCP, a qualidade, a logística, o projeto de produtos e serviços, de trabalho, tudo isso. Então, os integrantes aqui do grupo, Bárbara, Caio, Gabriela, que sou eu, João Vitor, Lucas Pedrosa, Lucas Nascimento e Yumi. Então, introduzindo aí o tema, né? Bom, a partir de março, né, de 2020, a gente teve aí a, a caracterização de pandemia, né, do surto de Covid-19 que iniciou lá na China em 2019. Então, em 2020, foi caracterizado como pandemia, né? A Organização Mundial da Saúde caracterizou como pandemia. E com essa declaração, diversas consequências tivemos diversas consequências, tanto na saúde pública, né, como foram necessárias tomar diversas medidas para conter a circulação do vírus, e isso impactou totalmente a dinâmica social que a gente tinha, né? Então, tivemos aí o lockdown, né, que foi o decreto aí de vários líderes dos países para conter a disseminação do vírus. Então, a gente teve que fazer o lockdown, o distanciamento social, e muitos comércios tiveram que ser fechados, né, somente os essenciais ficaram abertos, e todas as áreas aí foram impactadas por causa disso, né? Todas as áreas aí da nossa sociedade sofreram algum impacto. E nesse trabalho a gente vai estudar e fazer uma análise dos impactos do Covid na gestão de operações, né? Então, por quê, né? Porque uma gestão de demanda eficiente é um dos fatores que definem aí a perpetuação, né, da companhia, né? A gente viu aí nas aulas da professora que é muito importante ter uma gestão de demanda eficiente para garantir a vantagem competitiva, né, daquela empresa no seu respectivo setor aí de atuação. Então, elementos aí como canais de distribuição robustos, né, entre fornecedores e produtores, produtores e consumidores, e fornecedores e consumidores também, algumas vezes, possibilitam aí o cumprimento de ordens de serviço hábeis, né, e garantindo aí o nível de serviço esperado pelo consumidor, né. Então, durante os períodos normais, essas atividades são complexas já demandam esforços significativos. Agora, com a Covid-19, né, foi aí muito mais impactado essas atividades econômicas, principalmente as locais, pela escassez, né, de insumos originários no país, já estavam com lockdown, então países que já estavam com lockdown, estavam com dificuldade de enviar esses insumos que outros países dependiam. Então, a gente teve aí foi uma cadeia, né? Porque é uma cadeia de suprimentos. Então, se um setor é afetado, todos os outros vão ser afetados. E aí o IBCBR, que é o Índice de Atividades Econômicas do Banco Central, que é um índice aí que mensura o andamento da atividade econômica do país e contribui para a elaboração de algumas estratégias políticas monetárias, né? Então, ele apresentou aí uma contração de 5,9% em março da atividade econômica no Brasil. Já é aí uma consequência direta aí desse distanciamento social, e como era o começo ainda, né, da pandemia, as empresas não sabiam como lidar, não estavam preparadas, né? Foi de surpresa. E então, apesar aí dessa desancoragem aí das expectativas apresentadas pelo índice do IBC e IBR, alguns setores, né, principalmente o e-commerce, que a gente vai falar bastante aí mais para frente, e também a logística, apresentaram algumas contrações menores do que os setores como indústrias de transformação, manufatura e outros serviços. Então, parte dessa diferença pode ser explicada
pelo aumento da demanda de compras online, né? Com o distanciamento social, a forma aí do consumidor adquirir seus produtos era de forma online. Então, o investimento também em áreas correlatas à gestão de operações permitiu aí uma maior agilidade, a capacidade de atendimento às companhias, né? Então, a gente vai falar mais para frente também de como mudou aí esse modelo de consumo, né, na pandemia, de como mudou como o e-commerce aí está bem em foco. Então, quais são os objetivos do nosso trabalho? Né? O objetivo principal, né, é apresentar as necessidades de mudança de paradigma de produção-consumo diante da pandemia do Covid-19 e, e mostrar as implicações para a área de gestão de operações, né, nas empresas. Então, como eu já falei, tanto planejamento de controle de produção, de qualidade, logística, como todos esses setores foram afetados, e também apresentar algumas soluções, né, que algumas empresas já até adotaram para contornar essa situação e se sobressair aí em detrimento de outras. Então, os objetivos intermediários aí são abordar, possibilitar o detalhamento do sistema produtivo, mapeamento da cadeia de suprimentos, permitindo aí uma análise crítica desses processos, os impactos gerados e as possíveis formas de mitigar os resultados negativos, né, nesse contexto atual aí que a gente está, que ainda vai levar um tempo para normalizar as coisas, e também para as empresas ficarem preparadas para as próximas pandemias, né, os próximos problemas aí que a gente pode enfrentar no futuro. Obrigada, e agora o pessoal vai continuar aí apresentando. Bem, a abordagem adotada para o nosso trabalho foi uma pesquisa qualitativa do tipo documental, ou seja, nós selecionamos diversos artigos científicos e textos de blogs da área de logística sobre supply chain management e logística reversa. A partir desses artigos, nós fizemos análises mais profundas e detalhadas sobre os pontos citados anteriormente no contexto da pandemia do Covid-19. E a partir daí, nós cruzamos essas informações com os textos, os artigos e os textos técnicos de blogs que permitiram a construção de fundamentação teórica e propostas de intervenção baseadas no estado da arte desses assuntos. Bom dia, professora. Meu nome é Lucas e eu vou começar a falar o nosso pedaço aqui do trabalho sobre o detalhamento do sistema de produção. Então, baseado muito em cima da gestão de operações, eu gostaria de começar esclarecendo o que é uma gestão de operações. Então, assim, gestão de operações é um planejamento, é a operação, é uma melhoria de processo, é um controle do processo como geral, que processa um processo que transforma os recursos em bens ou em serviços. Então, basicamente, a gestão de operações é o planejamento de processos que resultem em bens ou serviços. O que são bens ou produtos? Bens ou produtos são coisas que nós vestimos, são coisas que nós comemos, são coisas que nós usamos, são livros que nós lemos, são cadeiras que nós sentamos. Tudo isso é feito graças aos gerentes das operações que organizam a produção. Então, os gerentes das gestões de operações no geral. E serviços. Então, serviço é quando a gente pega um livro na biblioteca, quando a gente tem um atendimento no hospital, quando a gente tem uma recepção em uma loja, quando a gente assiste uma aula que está sendo produzida, isso tudo é um serviço. Então, a gestão de produção, de operações no geral, está muito relacionada com a transformação de recursos, tanto em produtos, coisas mais palpáveis, como em serviços esses generalizados. Detalhamento do sistema de produção já baseado no nosso modelo input, transformação, output.
Então, exatamente como a gente tem no marketing a função de induzir um desenvolvimento de produtos, e assim como a função de um setor financeiro é gerenciar um capital, é gerenciar o dinheiro, as operações são responsáveis pela geração do pacote de produtos e serviços vendidos aos clientes e consumidores finais. Então, muito baseado em cima da gestão de operações é saber gerir essa cadeia, esse processo de input, transformação, output. E aqui nós temos um modelo chamado de input, transformação, output, representado nessas 3 imagens aqui. Deixa eu colocar o meu rostinho aqui. Então, dentro do modelo input, transformação, output, nós temos as entradas, os inputs, podem ser externas, como alguma coisa relacionada à política, à economia, ao meio social, a tecnologias. Temos o mercado, que é concorrência, informação sobre o produto, desejo do cliente, ou recursos primários, aí é literalmente um input um pouco mais físico, né, como pessoas, materiais, capital, serviços, etc. Temos a segunda etapa, que são as transformações, transformação física, um serviço de localização, um serviço de troca, de armazenamento, um serviço já privado, tudo mais. Então você começa a transformar aquele recurso primário em alguma coisa, e essa alguma coisa gera a saída, gera os outputs, que podem ser tanto outputs diretos, como literalmente um produto ou um serviço feito, ou indireto, como, por exemplo, imposto, um salário, o desenvolvimento tecnológico, um impacto ambiental, um impacto social. Esse é basicamente o modelo de transformação input-output. Além disso, a gente também tem o conhecidíssimo Supply Chain Management, acho que eu vou manter por aqui mesmo, que é muito relacionado ao modelo de transformação ali, input, transformação, output. Mas por quê? Porque está relacionado a uma gestão da cadeia de suprimento, o Supply Chain Management. Então, o modelo input, transformação, output, ele acaba sendo feito numa cadeia de produção. Há uma cadeia que transforma o material, o input, a entrada, num output. Isso é feito onde? Geralmente, no Supply Chain Management, numa cadeia de gestão de suprimentos. Então, o Supply Chain Management é basicamente uma metodologia desenvolvida para alinhar todas as atividades de produção de forma sincronizada, visando o quê? Reduzir custos, minimizar os ciclos, maximizar o valor percebido pelo cliente final, então tentar transformar o seu produto o mais lucrativo possível, sem perder tempo, sem perder dinheiro, sem desperdiçar recursos, principalmente atualmente em que a gente tenta sempre buscar um mundo mais sustentável. Tudo isso por meio de rompimentos de barreiras entre os departamentos e as áreas. Então, tentando transformar esse conceito geral cada vez mais redondinho. Seguindo o nosso detalhamento do sistema de produção voltado ainda no supply chain, é interessante apontar que o supply chain não é só uma metodologia voltada para fábricas, para indústrias, não é só uma linha de produção, literalmente falando, em, produtos. É uma linha de produção também voltada para os serviços. Então é uma metodologia que hoje já é empregada no mundo todo, não só em empresas de bens e consumos, mas também no ramo da saúde, no caso de hospitais, por exemplo, no ramo do entretenimento, como a gente tem um exemplo aqui embaixo da produção de filmes, então a logística cinematográfica. Então a gente tem um estúdio de produção, saindo do estúdio de produção nós temos uma distribuidora principal que manda tanto para um operador logístico que entrega esse filme para os cinemas ali nacionais do país de origem, quanto tem uma distribuidora principal enviando para uma outra distribuidora local que gera esse filme para um operador logístico que aí sim manda para cinemas internacionais em outros países. Então, assim, e hoje principalmente com os nossos streamings, com todas as plataformas de streaming, essa gestão de cadeia é muito importante. Então, assim, é um negócio realmente muito atual, funciona e não está só voltado, de fato, para empresas de bens de consumo. Também está voltado para empresas de serviço. Mas, agora sim, contextualizando de vez toda a nossa gestão de operações em cima da pandemia de Covid-19, tem um ponto importante aqui. A gestão de operações tem sofrido muito com a pandemia, porque a gente não estava acostumado com esse novo mundo que a gente vive. Então, por isso, ela precisou se remodelar e se ressignificar de uma maneira muito grande, muito forte, porque o poder de compra de muitos países reduziu,
clientes novos apareceram, clientes antigos deixaram de existir, tanto às vezes por, infelizmente, morte, quanto por não poder mais comprar. E o Brasil foi muito afetado pela pandemia, e aqui o nosso país passou por duas fases muito grandes, né? Logo naquele início, todo mundo começou a comprar online, o número de vendas aumenta em alguns pontos do país, e outros pontos do país cai. Em seguida, a gente teve uma queda em relação àquele boom inicial de compras. Depois tem um aumento novamente de compras por causa do auxílio emergencial. Então, assim, o nosso país passou por duas fases de subida e descida de vendas e serviços no geral, num curtíssimo período de tempo que foi essa pandemia. É uma pandemia duradoura, porque já tem um ano, mas num período histórico é um curto período de tempo, é apenas um ano com esse vai e volta de subida e descida de vendas e a nossa economia subindo e descendo. Então, isso afeta diretamente o sistema de operação do país como um todo, do mundo, principalmente. Então, é importante salientar que em 2020, com a pandemia, o planejamento e controle da cadeia de suprimentos, o supply chain, foi muitíssimo afetado. Por quê? Temos aqui um contexto da pandemia mostrando que o número de vendas, a evolução industrial principalmente, dá uma descida de primeira, toma aquele choque de realidade da pandemia. Depois, tudo bem, volta a dar uma certa crescida. Mas não é o que a gente está geralmente acostumado, né? Em cima disso, a gente tem principais fatores que causaram todo esse problema. E um dos fatores mais decisivos é, de fato, o consumidor. Por quê? Conforme tem os estudos realizados pelo Silva, feito no ano passado, os efeitos da pandemia geraram alterações no perfil de consumo. Então, pessoas deixaram de consumir como consumiam antes, passaram a consumir coisas novas, passaram a precisar de novas metodologias de consumo. E isso gera, obviamente, desequilíbrio entre oferta e demanda, perturbação na cadeia de abastecimento em geral. Isso é, infelizmente, natural, mas nós não estávamos preparados para essa mudança tão grande que ocorreu. E aqui nós temos um dos principais motivos para um início de crescimento. Então, com o auxílio emergencial, a gente de fato conseguiu retomar um pouco as compras, né? Naquele primeiro momento, o dinheiro começou a cair de volta na conta da população brasileira e, consequentemente, voltamos a poder fazer compras. Só que a produção não acompanha o ritmo de demanda de compra. Então, por causa disso, o que acontece? A gente tem muita gente querendo comprar, porque voltou a cair dinheiro no bolso da população, mas as empresas não receberam esse auxílio, as empresas não conseguiram retomar a produção de uma maneira natural, por causa de todos esses novos cenários em que a gente vive. Então, isso gera uma alta dos preços, porque tem muita gente querendo comprar e nem todo mundo está conseguindo oferecer os mesmos produtos. E aí, isso gera um grande problema, por quê? A partir do momento que você tem uma alta oferta, aliás, a partir do momento que você tem uma alta demanda sobre produtos, principalmente alimentos e bens industriais, e você não consegue vender para todo mundo, em algum momento as pessoas já não conseguem mais comprar também, as pessoas deixam de procurar por aquilo. Você quer no primeiro momento, você tem até aquele dinheiro inicial, mas não tem oferta, não conseguem gerar tudo aquilo que você quer, no final das contas a venda volta a cair de novo. Então, assim, por mais que o governo tenha conseguido dar dinheiro para a população através do auxílio emergencial, ao longo do momento em que você não consegue ofertar produtos para toda aquela demanda, a venda volta a cair. E o que isso gera, principalmente a partir do momento em que você retorna uma queda de vendas e aí, subsequentemente, acaba com o fim do auxílio emergencial, com a pandemia durando muito mais do que deveria, o não reaquecimento da economia, porque fica nesse para e volta, para e volta, para e volta. O que acontece? Gera o fechamento de um monte de pequenos e médios comércios, pequenos e médios negócios, e o que acontece? Recorde nas taxas de desemprego, segundo dados que a gente tira do IBGE. Então, a pandemia, ela veio para tentar mostrar para a gente como a gente precisa repensar, ressignificar como funciona uma cadeia de produção, tentar entender de maneira interessante como os novos clientes
vivem, como os novos clientes trabalham, o que os novos clientes procuram, e tentar readequar o máximo possível a cadeia. Então, esse é um detalhamento do que aconteceu no contexto pandemia Covid-19. Falando sobre o mapeamento da cadeia, primeiro vou dar uma contextualizada para o setor varejista brasileiro. O setor varejista é um dos mais importantes da economia brasileira, sendo que ele representa aproximadamente um quinto do PIB e gera cerca de 7,6 milhões de empregos diretos. Dados que chamam a atenção dentro do setor varejista são para a área de supermercados, sendo que essa área representa aproximadamente 5% do PIB, o que seria ali em torno de um quarto do setor varejista, e gera 1,8 milhões de empregos diretos e outros 5 milhões de empregos indiretos. A cadeia de suprimentos é basicamente uma visão end-to-end de como o produto chega nas mãos do cliente final. Ou seja, ela engloba desde o fornecedor de matéria-prima até a entrega do produto ou serviço para o consumidor final. Como vimos em aula, em geral, o mapeamento de uma cadeia de suprimentos pode se dar da seguinte forma. Aí, como a gente observa na figura, se a gente toma uma empresa foco como centro da cadeia, antes dela nós temos N camadas de fornecedores, sendo do fornecedor inicial, e aí podemos ter fornecedores de primeira camada, de segunda camada, terceira, aí dependendo de qual setor está sendo mapeado. E depois da empresa foco, nós temos também N camadas de clientes, até que o produto chegue nos clientes finais. Se pegarmos como exemplo esse modelo apresentado no slide anterior e aplicarmos para o setor de supermercados varejistas, que foi citado anteriormente, mais especificamente considerando os produtos alimentícios, a gente chega basicamente num modelo seguinte, que começaria nos fornecedores iniciais, que seriam pequenos e grandes produtores. Aí, para produtos industrializados, teríamos fornecedores de segunda camada, que seriam os fabricantes dos produtos industrializados, seriam as indústrias. Ou para produtos naturais, que não passam por processos de industrialização, esses produtos já iriam direto para os fornecedores de primeira camada, que seriam os distribuidores que distribuem os produtos para os supermercados. Aí temos como empresa em foco os supermercados, e aí os supermercados varejistas já tem como clientes o consumidor final, que já consome o produto do supermercado. Com a pandemia da Covid-19, a cadeia de suprimentos sofreu impactos por diferentes motivos. Um exemplo é a mudança nos padrões de consumo, e essas mudanças no padrão de consumo serão mais aprofundadas no segmento da apresentação. Porém, nos estudos que observamos, um ponto interessante que surge é que, devido à globalização, muitas cadeias de suprimentos dependem de ou produtos acabados ou matéria-prima de países estrangeiros. Então, como a Covid-19 é uma crise mundial, muitas cadeias locais sofreram impactos por conta de problemas externos. Um exemplo é a indústria de medicamentos e insumos, dos quais 80 a 90% vem da China e da Índia. Um outro exemplo que é apresentado é para produtos eletrônicos, já que, como televisões ou smartphones, porque boa parte dos componentes eletrônicos são importados de fora, não tem produção local. Ou seja, esse levanta um ponto interessante de que talvez a dinâmica das cadeias de suprimento tenha uma mudança daqui para frente, de modo que elas continuariam sendo globalizadas, porém tendo essa visão de que talvez seja interessante ter itens de soberania nacional para que crises externas, como
como a Covid-19 é o exemplo atual, surtem menos efeitos em cadeias locais. Então, a dependência externa seria diminuída para poder ter menos impactos na cadeia em caso de problemas externos. Em relação às aplicações de áreas da gestão de operações, a pandemia trouxe impactos não somente ao sistema de saúde, mas também à forma que se produz, planeja e distribui, principalmente na cadeia de suprimentos. Isso porque são atividades intimamente ligadas à dinâmica das pessoas, ao perfil de consumo, à oferta e demanda, muito alterados por essa pandemia. Além disso, as empresas estão repensando sua cadeia de suprimentos para responder ao mundo pós-Covid, onde elas muitas vezes terão que abrir mão da lucratividade a curto prazo e ser mais resilientes e mais flexíveis para conseguir se adaptar ao cenário que está por vir nessa era pós-pandemia. A fim de delimitar algumas áreas e sub-áreas da gestão de operações, nós selecionamos as seguintes áreas e sub-áreas da GO. Dentre elas, a logística, cujas atividades incluem gestão de transporte, gestão de frotas, manuseio de materiais, atendimento de pedidos, gestão de estoque, planejamento de suprimento e demanda, abastecimento, compras, aquisição, embalagem, montagem de serviços e de produtos, e tem como principal objetivo atender às demandas dos clientes. O planejamento e controle de produção, que é o processo que permite o gerenciamento da produção de uma indústria, de modo a planejar como, quando e onde serão produzidos os produtos e os serviços, a qualidade, que é a área que visa assegurar a conformidade dos requisitos estabelecidos por normas e padrões, além de assegurar processos de melhoria contínua nas empresas. Além disso, a cadeia de suprimentos, que consiste no sistema que compreende o conjunto de atividades que envolvem a produção, o armazenamento e o transporte dos produtos e dos serviços, o projeto de produto e serviço, que é a área que define as métricas, a forma de como serão feitos os produtos, os materiais que vão ser demandados, todos os recursos humanos envolvidos para conseguir oferecer esse produto e esse serviço para os consumidores finais. O projeto de trabalho, que se trata da área que define as atividades, responsabilidades, tipo de relação entre as pessoas, bem como a tecnologia e as ferramentas que as pessoas vão utilizar para conseguir executar suas funções, e os canais de distribuição, que se trata do conjunto de vias e empresas, indivíduos envolvidos no processo de levar o produto acabado até o consumidor final. Tendo em vista aquelas áreas e sub-áreas da GO, a fim de apontar as mudanças no paradigma relativos à produção diante da pandemia do Covid-19, a gente utilizou como base um artigo de Silva, realizado em 2020, que se tratou de um estudo de caso numa indústria do setor supermercadista, que levantou algumas descobertas acerca das mudanças ocorridas no meio produtivo devido à Covid-19. Dessa forma, se tratou de um caso prático que a gente trouxe para o trabalho e permitiu levantar 7 dessas mudanças. Eles dividiram por fator, então, por exemplo, relativo à gestão de risco, ao perfil de consumo, impactos na cadeia global, e a cada uma delas a gente fez um paralelo para estabelecer quais eram as áreas da gestão de operação relacionada. Nesse slide tem mais algumas categorias que foram analisadas, e cada uma delas vai ser mais explorada nos próximos slides. Em relação a mudanças no conhecimento e aplicação dos processos de gestão de risco,
A gestão de risco se trata do mapeamento dos riscos, da probabilidade deles ocorrerem e do impacto que eles vão gerar caso eles ocorram. E essa gestão de risco pode dizer respeito a qualquer nível e qualquer atividade do processo de entrega do produto ao consumidor. Então, você pode ter riscos na cadeia de suprimentos, riscos no cronograma, prazo, principalmente relativos a atrasos, o que foi muito comum durante a pandemia, devido à paralisação de diversas fábricas, falta de insumos e de matérias-primas. E também pode dizer respeito a riscos de processo e riscos às pessoas envolvidas, que também foi muito comum na pandemia, uma vez que é uma doença contagiosa e que levou à mortalidade e internação de muitas pessoas. Com isso, antes da pandemia, não era observada um processo bem estruturado de gestão de risco, que permeasse toda a organização e a sua cadeia de abastecimentos. Com a pandemia, teve essa alteração e as empresas puderam perceber a necessidade de uma organização bem estruturada dessa gestão de risco. Então, essa foi a mudança de paradigma associada. E uma vez que diz para você conseguir assegurar que seus processos sejam entregues da forma correta e tenham um andamento devido, a qualidade está muito envolvida com isso, que é assegurar padrões e normas e assegurar processos de melhoria contínua, projeto do produto e trabalho que precisam levar em consideração esses riscos apontados, e o projeto de trabalho, uma vez que as pessoas são as principais atingidas nessa questão dos riscos na pandemia. A segunda mudança diz respeito ao perfil de consumo, que teve uma mudança muito drástica durante a pandemia, devido às incertezas econômicas e políticas. Isso gerou um desequilíbrio entre oferta e demanda, e dessa forma causou uma grande ruptura e esforço nas cadeias de suprimentos, uma vez que foi muito repentino, não se esperou, então a questão dos estoques de armazenagem de alguns produtos e demanda altíssima de outros insumos e produtos fora da normalidade fizeram com que houvesse essa mudança do paradigma, que demonstrou que a mudança de perfil do consumo é uma variável muito importante e uma fonte de risco principal para a cadeia de suprimentos, merecendo uma atenção especial. Dessa forma, envolve o planejamento de controle de produção, a logística e os canais de distribuição. Relativo aos impactos da cadeia global, a cadeia também foi apontada como uma importante fonte de risco, porque antes da pandemia havia uma situação de extrema dependência de produtos importados para a montagem de produtos finais. E, como resultado da pandemia, a gente teve a paralisação de inúmeras fábricas, por exemplo, da China, e maiores restrições do comércio, e tudo isso junto gerou uma questão de desabastecimento, até pela questão dos insumos, por exemplo, os insumos farmacêuticos, que foram muito necessários nesse momento e que tinha que se tratar doentes e fazer vacinas. Dessa forma, a mudança de paradigma foi em relação a uma reavaliação de dependência de produtos de importação, ou seja, precisa-se repensar o nível que a paralisação de determinada fábrica em um outro país pode afetar a produção que acontece principalmente dependendo do serviço, se ele for muito essencial. Então, diz respeito a repensar a cadeia de suprimentos e planejamento e controle de produção. Em relação a mudanças referentes à categoria de produtos mais impactadas, essas perturbações e flutuações na cadeia de suprimentos apontaram a necessidade de um plano de contingenciamento para produtos prioritários, por exemplo, os insumos farmacêuticos, voltados para a criação de vacinas e medicamentos. Essa estratégia é muito importante para minimizar os efeitos negativos trazidos pela pandemia e possibilitar uma resposta mais rápida a essas mudanças, visando também diminuir o impacto geral em todas as etapas, de produção e até a chegada do consumidor final. E antes da pandemia não havia a criação desse plano de contingenciamento preventivo, para crises como cenários de pandemia, por exemplo. Então, a mudança de paradigma relacionada a isso foi a necessidade de criação desse plano para definir
quais seriam os produtos prioritários em situações de emergência e de que forma a cadeia de suprimentos, de que forma vai se alterar o planejamento e controle e a forma como se faz o projeto de produtos e serviços para que consiga atender essas novas demandas, essas novas necessidades de forma rápida. O quinto ponto foi a colaboração e confiança na cadeia de suprimentos, porque com essas alterações, a colaboração e confiança dos participantes da cadeia se mostraram decisivas para uma normalização mais acelerada e retomada dos níveis de normalidade mais próximos possível, porque, enfim, normalidade não consegue ter efetivamente, mas pelo menos manter um equilíbrio, né? E também esse ponto está muito relacionado à questão do novo paradigma da gestão de empresas, que visa uma maior integração, coordenação e colaboração dentro da cadeia. Dessa forma, acontece um reforço da necessidade de estabelecimento de relações fortes de colaboração e confiança entre os níveis da cadeia, que precisam trabalhar juntos para conseguir responder rápido a essas situações e mitigar os efeitos de cenários pandêmicos e de crise. Dessa forma, como envolve esse relacionamento entre as áreas, está fortemente atrelado à logística, aos canais de distribuição e à cadeia de suprimentos. O sexto ponto de mudança no paradigma diz respeito aos principais riscos apresentados no cenário de pandemia. Foi apontado que a segurança dos agentes na cadeia, sendo os colaboradores, terceiros e até os clientes, é um fator de risco principal que precisa ser avaliado, e foi levantada a importância da questão da saúde física e mental de todas as pessoas envolvidas no processo produtivo, no sistema produtivo, porque os recursos humanos são os que possibilitam que a produção continue e são responsáveis também pela execução, né, das tarefas. Além disso, também tem uma forte relação com a questão da ISO 45001, que é a certificação que assegura o sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional, que foi evidenciado nessa fase de crise. Dessa forma, a mudança de paradigma da produção foi o quesito de dar mais atenção, né, a importância do foco das ações que visem o bem-estar e integridade dos colaboradores, clientes e demais membros envolvidos, para que a produção continuasse a níveis satisfatórios e de forma adequada. Dessa forma, as áreas da georrelacionadas são qualidade e o projeto de trabalho. O sétimo ponto diz respeito aos resultados alcançados por meio das ações de gestão de risco. Ao realizar essa gestão de risco bem estruturada, as empresas puderam perceber que o desempenho da empresa, no geral, foi muito maior do que o esperado, mesmo numa situação de crise. Então, essa mudança de paradigma diz respeito mais a uma oportunidade que surgiu dessa crise, que é uma oportunidade que surge de uma boa estruturação da gestão de riscos, em gerar melhores desempenhos e, portanto, uma possível vantagem competitiva em relação às demais empresas. Como diz respeito a um benefício geral da empresa, pode ser relacionado a todas as áreas da gestão de operações. Olá. Então, agora eu vou falar um pouco da mudança do paradigma de consumo diante da pandemia do Covid-19. Com, né, a pandemia em 2020, como já foi falado, uma das maneiras de conter a disseminação, né, excessiva do vírus para não sobrecarregar o sistema de saúde mais do que já estava, muitos países adotaram lockdown, né, a prática de distanciamento social, confinamento aí das pessoas em suas casas, e deixaram abertos somente os serviços essenciais, então mercados, farmácias, entre outros, e os outros serviços sofreram aí alguns impactos, né? Tivemos alguns impactos, porque eles tinham que, com os comércios fechados, eles tiveram que adotar aí algumas outras medidas para não perder o faturamento, né? Então, a alternativa aí que a maioria adotou foram as compras online. Então, para as empresas não falirem, eles tiveram, e os consumidores também conseguirem seus produtos, né,
por mais que não fossem essenciais, aí tinham muitos produtos que a gente não estava encontrando mais nas lojas físicas. Então, tanto os consumidores começaram a buscar mais as compras online, quanto também os comércios começaram a incentivar essa prática, né? Que era a maneira aí de mantê-los em ativa. Então, tanto o delivery quanto o serviço que já existia online, né? De comida, delivery de comida, quanto os outros que nunca tiveram essa alternativa de online passaram a adotar, né, aos poucos, porque eles viram que era a única alternativa. E com tudo isso a gente teve os impactos, né, as mudanças do paradigma de consumo. Essa foi uma das mudanças, que antes muitas pessoas compravam determinados produtos de forma física, tiveram que passar a comprar de forma online. Então, isso alterou aí totalmente a dinâmica que a gente já tinha, né, de muitos comércios aí. E aí, agora eu vou falar de uma pesquisa feita aí um estudo, né, que o Mastercard fez, né, uma marca aí que fornece serviços financeiros de pagamentos, e eles realizaram essa pesquisa em novembro de 2020. E o que mostra essa pesquisa? Que 46% dos brasileiros aumentaram o seu volume de compras online durante a pandemia, né? E 7% fizeram sua primeira compra online, isso no final de 2020. Então, esse estudo ele foi feito onde, né? Como que eles tiveram esses dados? Ele foi feito em 13 países da América Latina e também uma região do Caribe. E essa pesquisa acabou revelando as mudanças dos hábitos dos consumidores mesmo, né? E o aumento aí do uso dos serviços financeiros de forma digital. Então, eles estimam aí, de acordo com todos os dados que eles coletaram, eles estimam que até o final do ano, 50 milhões de usuários terão comprado pela primeira vez online. Então, isso mostra aí o quanto o online está crescendo, né? A compra online está crescendo. A pesquisa também mostra a preferência e o aumento dos brasileiros em realizar pagamentos via cartões, transferências e também pela tecnologia de aproximação, né? Então, ele mostra aí que o aumento, né, aqui no Brasil, dessa preferência de pagamento. Por quê, né? Com a pandemia, com o vírus, com a limpeza aí excessiva, os cartões e os outros meios de pagamento, transferências, PIX, são os mais adequados aí para evitar a contaminação, né? O dinheiro é considerado sujo, né? Não tem como fazer a higienização adequada aí do papel. Então, essas são as melhores formas de pagamento aí para evitar ter contato direto com o dinheiro físico. E aí os brasileiros estão adotando essa prática, né? Teve um grande aumento aí de preferência por esse tipo de pagamento. Então, além da praticidade, né, tem o fator de ser sujo. Então, isso aí pode mudar aí no futuro a forma como a gente realiza os pagamentos, né? Deu um boom aí, as pessoas estão vendo através disso que é prático também, além de tudo, né? E o que acontece, né? Tendo em vista aí o aumento do e-commerce no Brasil e no mundo, né? Vai ser necessário aí que as empresas se adequem a essa prática, né? Mesmo depois que a pandemia acabar. E para isso eles devem garantir alguns serviços, né? Para você se perpetuar aí no online, no e-commerce, e conseguir ter sucesso, né? Tem algumas práticas aí que e alguns serviços essenciais aí que os consumidores precisam, né? Não só que precisam, mas que eles priorizam. Então, por exemplo, a segurança financeira e a segurança de entrega, de que aquele produto vai ser entregue, né? Como que ele garante isso? Eles vão ter que ter um sistema aí adequado para garantir isso, transparência e boa reputação, né? Então, transparência, tudo tem que estar escrito no site, nos meios aí online, que tem que ter um bom atendimento ao cliente, a boa reputação, né? Vai ser adquirida aí através dos feedbacks dos clientes mesmo, nos sites aí, né, Reclame Aqui, entre outros, até na própria plataforma da empresa.
E é aí que vai garantir uma boa reputação dos próprios clientes. Então, quando o cliente está buscando uma loja para comprar online, ele faz diversas pesquisas, né, no Google para saber se aquela empresa é confiável. Então, essa segurança é essencial, né, que a empresa passe a segurança para o consumidor, para que ele realmente consiga, né, e sinta vontade de comprar aquela empresa. Então, é uma necessidade que as empresas vão ter que adotar, né? Algumas já têm, já estão bem consolidadas, mas outras precisam, é uma necessidade aí que eles vão precisar ter. Quem falou isso foi Andrade Silva, em 2017. As referências estão no relatório. E outro padrão aí, né, de consumo, que foi impactado pelo surto da doença, foi o aumento da demanda de alguns produtos e diminuição em outros. Então, como foi o caso aí da parte da saúde, aí, higiene, né? Enquanto outros tiveram procura negativa. Então, a alta aí dessa demanda, da demanda pelos produtos de higiene e saúde, fizeram aí com que 150 cadeias varejistas, aproximadamente, aumentassem seu número de vendas de forma exponencial. Quem falou isso foi Rezende Marcelino Miage, em 2020. Então, a gente vê aí o aumento, né, a preferência pelas produtos de higiene e saúde. Além dos produtos de higiene, a gente também observou um aumento de consumo de produtos relacionados ao home office, né? Com o lockdown, muitas empresas tiveram que adotar home office, muitas pessoas conseguiram fazer essa prática. Foi um hábito necessário aí. E, segundo o Nielsen, 2020, a procura por softwares e eletrônicos cresceram, respectivamente, 389% e 17% nas primeiras 2 semanas. Então, o aumento aí pela procura de softwares e eletrônicos também foi muito grande. Agora, segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico e o movimento Compre e Confie, a ABECOM, né, isso foi em 2020, segundo eles, alguns produtos apresentaram uma queda marcante no consumo da internet, como foram as câmeras, as filmadoras e drones, games e automotivos. Então, enquanto a gente observa aí, né, um aumento aí desses produtos, esses outros aqui já tiveram uma queda significativa. E isso está relacionado diretamente com o momento que a gente está, né, com toda a situação financeira do país, tudo isso auxilia para essas escolhas, essas mudanças, esses paradigmas. Então, a partir desses dados aí, desses fatos que a gente apresentou, a gente pode concluir que esses novos hábitos aí de compras, né, realizados pelos canais digitais estão surgindo e que essas alterações estão levando foco para o e-commerce, né, na perspectiva de que perpetue dessa forma, uma vez que os consumidores estão se sentindo mais envolvidos com a compra online. Então, a tendência aí que a gente consegue observar é que, mesmo que a pandemia acabe, a tendência aí da compra online vai manter, porque os consumidores estão preferindo pela praticidade e por diversos outros fatores. Então, o consumidor online, ele entende esse processo não somente como um esforço para prevenir o contágio, né, mas também como uma praticidade aí para as necessidades do cotidiano e tudo isso. Então, é isso nessa parte de alteração de paradigma de consumo. E agora o pessoal vai continuar apresentando aí para vocês. Obrigada. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre os problemas econômicos, ambientais e sociais. Com relação às dificuldades enfrentadas pela gestão de operações no Brasil, especialmente em termos de cadeia produtiva, de distribuição e logística, alguns dados que obtivemos da Associação Brasileira do Comércio Eletrônico, como podemos ver aqui, que mostrou aumento das vendas em 40% na primeira quinzena de confinamento. Então, mesmo com esse aumento das vendas no e-commerce brasileiro, as cadeias de suprimento relacionadas à venda B2B, que é um tipo de modelo de trabalho em que as empresas, em que ocorre a venda entre empresas, elas se depararam com uma queda. Podemos pegar como exemplo também essa pesquisa da FGV, que indicou que em outubro de 2020, a falta de insumos atingiu os maiores níveis desde 2001, em 14 dos 19 segmentos da indústria. E esse efeito chicote, que se materializou no ano de 2020, então, como sabemos, essa ação final, consumo e varejo, provoca uma reação na ponta, atacado e fabricante,
No entanto, ao contrário da terceira lei de Newton, a reação leva um lapso de tempo e aumenta à medida que a conexão é sucessivamente ampliada, gerando assim um desenho de chicote, como a gente pode ver nesse gráfico aqui, efeito chicote das demandas da cadeia de suprimentos durante a pandemia de Covid-19. Segundo Marx, foi mencionado em sua entrevista, um estudo com a Subsecretaria de Estado de Receita do Rio de Janeiro, mostrando que a retratação se iniciou de forma mais pesada no varejo. Em março, houve uma queda de aproximadamente 5% na indústria, 9% no atacado e 30% no varejo. Uma constatação importante que a gente consegue fazer é que as necessidades dos diferentes setores respondem de maneiras diferentes à pandemia. Um estudo recente da McKinsey mostra que em países como os Estados Unidos, a Espanha e a Itália, os setores essenciais, como supermercados, aumentaram suas vendas em cerca de 20%, enquanto os setores não críticos, como os de roupas e calçados, diminuíram em cerca de 60% a 80%. No Brasil, essa tendência é a mesma. Essa imagem do IBGE mostra esses dados referentes ao primeiro trimestre do ano de 13 setores do comércio. Bom, a gente consegue observar o impacto econômico da Covid-19 em toda a estrutura econômica, bem como seu severo impacto no sistema financeiro e social. Esse impacto simultâneo da crise sobre a oferta e a demanda econômica pode se tornar uma combinação destrutiva da economia. As consequências das paralisações de serviço e do desemprego, elas afetam diretamente a demanda por commodities dos setores industrial e agrícola, que passaram a reduzir sua produção e também o que aumentou o risco de desabastecimento. A pandemia, ela teve um grande impacto na cadeia de abastecimento global. Hoje a gente consegue ver que empresas de diversos ramos sofreram diversos prejuízos, incluindo perda de receita, redução de demanda, interrupção da cadeia de suprimentos, o que acabou aumentando a aversão ao risco do setor financeiro e levou à queda dos níveis de confiança das empresas e também dos consumidores. Pegando como contexto a desaceleração econômica da China e subsequente interrupção da produção, a operação da cadeia de abastecimento global foi afetada. Isso porque eles são os principais produtores de bens intermediários, como hardware de informática, produtos eletrônicos e também equipamentos de transporte. Com base nessa contribuição dos insumos da China, as empresas em todo o mundo começaram a reduzir a sua produção. Além disso, o transporte limitado e até mesmo as restrições internacionais desaceleraram ainda mais a atividade econômica global. Assim, a gente pode observar que a Covid-19 tem afetado a cadeia de abastecimento, resultando em grandes perdas financeiras. A gente pode ressaltar também que as medidas restritivas tomadas no Brasil e em outros países foram essenciais para reduzir a curva epidêmica e ajustar o sistema de saúde, mas, por outro lado, elas afetaram diretamente a logística e as cadeias produtivas globais, o que gerou efeitos adversos. A gente pode falar sobre o impacto econômico geral e decorrência da desaceleração ou mesmo paralisação de alguns setores da economia. No Brasil, o impacto da Covid-19 na cadeia de suprimentos foi grande, voltando principalmente para pequenas e médias empresas, que agora elas necessitam de canais de comunicação mais amplos, a implementação ou aprimoração de canais de e-commerce e também uma postura mais proativa para que essas empresas elas consigam se ajustar na produção e distribuição também. Essas mudanças elas são necessárias, elas refletem em novos investimentos em tecnologia, na produtividade e busca por fornecedores locais também. Essas mudanças nas atividades da logística, principalmente nas atividades primárias causadas pela pandemia, levaram a mudanças repentinas no processo de aquisição. Com relação ao estoque, devido à grande demanda gerada pela pandemia, muitas redes que antes operavam com estoque optaram pelo just-in-time. Por outro lado, essas empresas com estoque enfrentam problemas com distribuição de produtos, obsolência e o mau funcionamento, fez com que a tendência ao e-commerce e e-commerce crescesse em uma tentativa de mitigação de perdas. Por fim, a gente pode falar que a atividade logística de maior impacto na cadeia produtiva brasileira é a do transporte. Desde o início da pandemia,
as importações e exportações diminuíram e, como resultado, o transporte marítimo e aéreo também diminuiu. Já no que se diz respeito ao transporte rodoviário, que no Brasil é o meio de transporte mais utilizado, embora suas atividades tenham diminuído, em comparação com os outros modos de transporte, como eu falei anteriormente, foi o menos impactado nesse cenário. Então, em resumo, essa pandemia tem gerado entraves logísticos, dificultando a importação e exportação, o transporte de insumos e produtos, e vem forçando fabricantes e distribuidores a encontrarem soluções inovadoras que requerem conversão de processos, principalmente nas compras, na gestão de estoque e distribuição. Bem, antes de discutir as duas soluções propostas, eu queria falar um pouquinho sobre a base dessas soluções. A gente sabe que a pandemia impactou e ainda impacta significativamente os mais diversos elos das cadeias de suprimento. O que isso quer dizer? A gente percebe que alguns países já estão com os programas de vacinação mais avançados, geralmente países ricos, e a gente pode tomar isso como proxy para redução do avanço da pandemia nesses países. Em contrapartida, países mais pobres e que são produtores de commodities para processos industriais e tudo mais, em países mais desenvolvidos, estão ainda enfrentando aumento de casos e com vacinação ainda engatinhando. O exemplo clássico disso é o Brasil. O Brasil é um grande produtor de commodity que está com um aumento de casos e que fornece matéria-prima para países como China e Estados Unidos, que já estão, de certa maneira, retomando a normalidade. Agora, partindo um pouquinho para a parte de padrão de consumo, que é o foco desse trabalho, a gente tem que ter em mente que essa disparidade de redução da pandemia, ela vai impactar ainda por um bom tempo o consumo tanto nos países ricos como nos países pobres, porque você tem pessoas que, mesmo em países ricos, perderam o emprego, que trabalham na área de serviços, vamos supor, na área de entretenimento, que ainda não conseguiram retomar a renda pré-pandemia. Então, em alguns casos, ou fazendo bicos ou vivendo com alguma espécie de auxílio. E também tem as pessoas que seguiram empregadas normalmente, mas elas estão preferindo poupar porque elas não têm certeza de como vai ser o amanhã delas. Elas podem estar trabalhando hoje e amanhã, sei lá, a empresa tem um problema e tem que fazer corte de funcionários. E essa incerteza a gente entende que vai perdurar por um bom tempo. Com base nisso, a gente consegue entender esse padrão de consumo como uma variável explicada por dois vetores. Pelo comportamento dos consumidores, que eu acabei de citar alguns dos componentes desse vetor, que são renda, além disso, a localização geográfica e a idade. Querendo ou não, se você tem uma pessoa mais idosa que ainda está trabalhando, ela vai poupar de qualquer maneira, porque ela precisa fazer frente a possíveis gastos dela com saúde, por exemplo. E o outro vetor seria o comportamento do produtor, que aí englobam outros componentes, como a previsão de demanda dele sobre um produto já existente ou algo que ele venha a desenvolver, seja um produto ou um serviço, a taxa de retorno sobre o capital dele, que em momentos de incerteza como no que nós estamos vivendo, que nós vamos viver por um bom tempo ainda, essa taxa de retorno ele tende a selecionar produtos que tenham taxas de retorno mais atrativas, ou seja, mais altas. Esses são os principais componentes. Aí agora, na próxima parte, nós vamos falar um pouquinho sobre a proposta focada nos produtores. Opa.
Nossa primeira proposta de solução, ela contempla, como disse anteriormente, os agentes produtores. E qual é essa proposta? Basicamente, nós propomos que o ciclo de vida de bens não duráveis seja aumentado, justamente porque em tempos de crise, como é dizendo, em tempos de crise, os consumidores tendem a segurar o máximo possível a renda deles para converter isso em poupança devido às incertezas futuras. Isso, do ponto de vista de gestão de demanda para projetos curtos, é muito problemático, porque você acaba tendo distorções violentíssimas no padrão de demanda de um determinado bem, e pro empresário, o produtor, seja do serviço ou do produto, isso é péssimo, porque ele acaba ficando com uma grande parte da produção dele basicamente encalhada, e ele não tem tempo hábil para tentar liquidar isso através de promoções, campanhas de publicidade, nem nada. Se eu faço um ciclo de vida maior, sobretudo num período de crise, o que acontece? O empresário ele vai conseguir observar períodos de demanda bem reprimida, e depois ele pode observar um crescimento dessa demanda e conseguir planejar melhor a produção futura desse bem, ou mesmo que ele já tenha esse bem armazenado no estoque, ele consegue entender melhor como vender esse item ou esse serviço ao longo do tempo, porque ele vai ter uma base de dados maior, como a gente explicou no relatório, o que permite ações mais otimizadas. A empresa pode optar ou não por fazer uma campanha de marketing, promoções, mas elas não vão ser tão frequentes, em teoria, e além disso, você vai conseguir, devido a essa base de dados maior, que de alguma maneira você vai conseguir direcionar melhor esse item, o que de certa maneira otimiza as despesas relacionadas a marketing, como a gente pontuou no nosso relatório. Essa otimização de despesas pode ser revertida, por exemplo, em caixa para a empresa, se ela acredita que ela vai ainda ter um período turbulento do ponto de vista financeiro, vão haver outros choques que vão reduzir a demanda e ela vai precisar honrar pagamento de fornecedores, funcionários, etc. Ou ela pode fazer investimentos dentro da própria empresa. Um dos pontos que nós acreditamos que seja relevante, tanto do curto a longo prazo, é a logística reversa, porque para muitos bens não duráveis que nós consumimos no cotidiano, não tem uma retirada correta de circulação, sobretudo eletrônicos, porque aí você tem muito resíduo plástico que demora milênios para serem dissolvidos, serem absorvidos pela natureza, perdão. Você tem resíduos metálicos que você acaba encontrando esses resíduos em animais e plantas pela própria dinâmica de resíduos pesados, e alguns híbridos, como componentes de transmissão de energia que contam com plásticos e metais, acabam ficando totalmente inertes na natureza. Eles não são absorvidos, mas eles acabam poluindo como se fosse um plástico. E a gente entende que a população tende a
já agora e no futuro a população vai tender a optar por marcas que tenham essa logística reversa, que ajudem o consumidor a dar um descarte correto pro bem que ele adquiriu anteriormente. E na próxima parte nós vamos falar um pouquinho sobre o dilema da gestão eficiente. Bem, agora nós vamos retomar, como eu havia falado no slide anterior, o dilema da gestão resiliente de estoques versus a gestão eficiente de estoques. Foi um tema que nós abordamos ao longo do nosso trabalho. Quando nós falamos em gestão eficiente de estoques, boa parte das pessoas tem na cabeça o conceito de estoque mínimo, às vezes até algum sistema próximo do just-in-time, que no nosso cotidiano não é algo raro. E ao longo do último ano nós percebemos que essa gestão eficiente, ela é eficiente para cenários normais, que você tem toda a cadeia de suprimentos funcional e você consegue honrar um elo qualquer da cadeia de suprimentos consegue honrar o compromisso dele com os demais elos participantes. Aqui nós pegamos o exemplo do comércio varejista e dos comércios varejista e atacadista. Quando você vai no supermercado, você ainda percebe que alguns itens estão mais escassos que outros, justamente por conta disso. Ao longo da cadeia de suprimentos, alguns elos trabalham com estoques mínimos e esse uso de estoque mínimo acaba se reverberando ao longo da cadeia, o que acaba, em situações como a que nós estamos vivendo, acaba ocorrendo alguns desabastecimentos ou esvaziamento muito rápido do estoque. A nossa proposta aqui é que a ponta final da cadeia de suprimentos, que são os atacadistas e varejistas, usem uma gestão resiliente de estoques. O que a gente quer dizer com isso? Esses entes da cadeia vão trabalhar com estoques maiores ao longo do tempo, estoques mais robustos para fazer frente a possíveis choques de oferta. Não necessariamente você precisa ter um choque de nível pandêmico. Você pode ter uma crise dos caminhoneiros que você paralisa um país durante uma semana e você começa a ter escassez de alguns itens básicos do cotidiano. E como se daria então essa gestão dita resiliente? A nossa proposta é que esses agentes econômicos, eles usem ferramentas estatísticas que possibilitem eles determinar qual que é o nível médio de um item qualquer ao longo do tempo, e a partir disso, a partir dos regimes de sazonalidade, aumentar o volume desse item no estoque de tal maneira que ele possa suportar o pior cenário já registrado em determinada janela anterior. Nós acreditamos que esse regime ele pode ser implantado com facilidade porque as mesmas ferramentas estatísticas que você usa na gestão eficiente seriam utilizadas na gestão resiliente. Todo o arcabouço de séries temporais, médias móveis exponenciais seriam de suma importância para esse sistema. E ele poderia ser flexível porque ele teria alguns indicadores de itens que estão em tendência de queda em termos de demanda, que podem ser liquidados para repor estoques de produtos que aparentemente estão com demandas mais altas, que daria uma maior flexibilidade para o gestor de estoques.
Bem, essas foram as nossas propostas para gestão de consumo e demanda consumo e produção na pandemia. E agora nós vamos ficar com a parte de considerações finais. Olá, meu nome é Lucas Pedrosa e estarei apresentando essa parte de considerações finais a você. A pandemia de Covid-19 mudou o comportamento incrivelmente do consumidor, tendo em vista que diminuiu o poder de compra do consumidor. Desta maneira, as pessoas não poderiam comprar tanto. Isso mudou tão profundamente a cadeia de suprimentos da empresa que muitos tiveram que mudar o jeito de produzir. Desta maneira, grande parte dos produtos brasileiros sofreram uma forte interferência devido à paralisação das fábricas internacionais. Porque, como nós precisávamos tanto de produtos internacionais, ao pararem as fábricas internacionais, nós não tínhamos as matérias-primas suficientes para produzir o que precisávamos no território nacional. Nunca foi tão evidente que a gestão de operações deveria estar em seu ápice, pois trata-se de um recurso chave e tão necessário para uma empresa que, ao desempenhar esse recurso de maneira errada, você pode entrar à falência e, se desempenhar de maneira correta, você pode ganhar muito dinheiro com isso. Isso já foi apresentado em várias outras empresas e muito já foi explicado durante o nosso trabalho. Como um exemplo disso, eu posso citar a iFood, que dentro da pandemia conseguiu aumentar os seus pedidos em 250%, tem um aumento de 100% nas suas receitas a cada ano, isso desde os últimos 8 anos, aumentou mais um pouco recentemente, e atualmente é a empresa de delivery mais bem sucedida de toda a América Latina. Dessa maneira, eu posso falar que as organizações viram a necessidade de reestruturar a área de gestão de operações, tornando-a assim mais resiliente e adaptável a essas mudanças e futuras mudanças indesejadas. Pois assim, se viesse outra pandemia ou outra mudança que congelasse a economia, as empresas estariam prontas para receber esse choque. Terminando o nosso trabalho, aqui podemos ver referências que foram tiradas de artigos científicos, revistas científicas, sites especializados com isso, tudo explicado nesses slides, como você pode ver. Então é isso. Eu espero que tenha gostado do nosso trabalho. Nos vemos